Olá, então hoje eu vou falar sobre as bolsas governamentais. Essas bolsas, elas são bolsas de governos estrangeiros para estudantes brasileiros. Elas tendem a ser muito boas em termos de ajuda, porque elas não ajudam só com a educação em si, mas também com outras coisas, ajuda de custo, dormitório, passagem, seguro-saúde, dependendo da bolsa. Então, são bolsas muito boas para aquelas pessoas que não tenham muitas condições de estudar no exterior, ou que não tenham condições nenhuma de estudar no exterior e precisam de toda a ajuda possível da instituição ou do governo. Nesse caso, eu estou falando de governos estrangeiros. Sobre instituições eu vou falar no próximo vídeo, onde você vai poder ir tentar bolsa direto na instituição, que é focado mais nas universidades americanas. Então, no outro vídeo eu vou focar mais nisso. Nesse vai ser só sobre as bolsas de governos estrangeiros para estudantes brasileiros. Essas bolsas, elas tendem a dar de uma forma completa os estudos, porém elas não são tão boas como, por exemplo, uma full ride. A full ride de uma instituição, por exemplo, ela te ajuda com tudo, com passagem aérea, alojamento, alimentação, além dos estudos. A bolsa dos governos estrangeiros, elas tendem a serem mais completas do que uma full scholarship, onde você ganha os estudos pagos, porque eles oferecem alguma outra coisa, só que não são todas as bolsas que oferecem tudo. Algumas, por exemplo, oferecem o dormitório, mas não oferecem seguro-saúde ou passagem. Algumas oferecem uma coisa, mas não oferecem outra, entendeu? Então acaba tendo essa diferença. Então esse talvez seja um dos motivos pelos quais eu não foquei, eu foquei nessas bolsas, mas eu não dei prioridade a elas. Eu tentei mais bolsas em universidades americanas, que eu vou falar no próximo vídeo. Mas então é isso. Eu vou listar em seguida as bolsas para vocês. Eu só vou fazer alguns comentários antes para terem em mente que as bolsas que eu vou falar agora, elas são mais focadas para graduação. Muitas delas elas servem para mestrado também, ou doutorado, só que para mestrado e doutorado tem muito mais opções no mercado. Então, para graduação que é um pouco difícil, porque se vocês forem procurar no Google ou procurar até vídeos no YouTube, vocês vão ver vários vídeos falando de bolsas no exterior. Só que a maioria delas vai focar o quê? Em mestrado ou doutorado. Porque ali eles vão dar, tal país oferece tal bolsa. Você vai na bolsa, não vai ter para graduação, vai ter só para mestrado. Então, eu foquei aqui nas que são para graduação, porque é um pouquinho mais difícil de achar, porque os governos eles tendem a focarem mais em mestrado, principalmente na Europa. Então, as bolsas que eu coloquei aqui, eu vou listar 7 delas. Tem mais do que essas que eu vou falar aqui. Você talvez ache mais do que essas para graduação, só que essas são as que dão um suporte um pouquinho mais completo. Tem outras que eu não vou falar aqui, mas que elas dão parte dos estudos, elas não dão um estudo completo, ou elas não dão ajuda de custo, com nada. Então, para mim, essas bolsas elas não serviam, então eu nem considerei essas bolsas quando eu estava procurando bolsas de estudo no exterior. Independentemente do país que você vai ir, de qual bolsa você vai se candidatar, você vai precisar ter uma noção do inglês, mesmo que não seja fluente. Algumas dessas bolsas de governos, elas vão pedir o TOEFL, que é a prova de proficiência no inglês, ou o IELTS. Algumas delas não vão pedir o TOEFL, mas se você tiver o TOEFL ou o IELTS, você vai ter uma vantagem em comparação com os outros candidatos. Então, é importante você ter uma fluência no inglês. Se não tiver a prova, tenha pelo menos fluência, mas se você não tiver as provas, vai ser um pouquinho mais difícil de conseguir a bolsa. Mas é possível, sim. E tem algumas bolsas que elas requerem a prova. Tem algumas bolsas que você não pode nem se candidatar se você não tiver a prova. E eu vou falar isso aqui também. Então, se você não tiver a prova, ou se você tiver a prova, o importante é você ter um nível de fluência em inglês. Por quê? Porque a documentação, formulário, redações e etc. que você vai precisar para preencher e mandar para a bolsa vai ser em inglês ou na língua local, que eles vão requerer que você mande em inglês ou na língua local. Se você não fala a língua local do país que está oferecendo a bolsa, que não é obrigatório falar a língua local para se candidatar para essas bolsas, você vai ter que mandar em inglês. Eles não vão aceitar em português. Então você vai precisar ter uma noção de inglês
para isso. E também muitas dessas bolsas, elas requerem que o candidato estude a língua local por 1 ano ou 1 ano e meio antes de começar o curso de graduação. Por exemplo, se você ganhar a bolsa do governo russo ou do governo chinês, você vai ter que estudar russo ou mandarim durante 1 ano e meio antes de começar a graduação. Depois disso, você começa a graduação no idioma deles, no idioma local. Então, esse talvez seja um pouquinho... esse tipo de bolsa é um pouco menos flexível com relação a isso. São poucos os países que oferecem a bolsa depois de 1 ano estudando o idioma local, oferecem para você estudar a bolsa, para você estudar o curso que você escolheu em inglês. Você normalmente vai ter que continuar o curso na língua local. Alguns países oferecem algumas opções, mas não são todos. Então, por que você vai precisar do inglês de qualquer jeito? Porque se você ganha a bolsa e você vai para esse país, você vai ter que estudar o idioma local deles. E como eles vão ensinar o idioma local deles para você em inglês? Eles vão ter que te ensinar inglês, porque tem que ter um meio de comunicação aí. Então o inglês ele vai ser necessário de qualquer jeito. E depois você vai direto para a graduação. Se você conseguir uma bolsa de um país onde é mais flexível, você vai ter a opção de fazer inglês. Mas na maioria você vai ter que fazer no idioma local. Então esse é um outro motivo que eu foquei mais nas instituições do que essas bolsas de governo estrangeiro. Mas eu de qualquer jeito foquei também em governos estrangeiros para ter mais opções caso não conseguisse nenhuma bolsa boa em instituições. Porque essas bolsas elas não são full ride, mas também elas não são full scholarship. Que elas são um pouquinho mais do que só os estudos, que é o que uma full scholarship dá. Eles dão alguma ajuda de custo. Então, é um pouquinho melhor do que uma full scholarship, mas não são todas que dão tudo. Então, elas também acabam não sendo tão boas quanto uma full ride de uma instituição onde você vai ganhar tudo. Então, eu vou listar agora as bolsas e cada uma delas eu vou dar um breve comentário, mas vocês vão ter que checar também a descrição, onde eu vou colocar um resumo do que eu vou falar. Ou, caso eu esqueça alguma coisa, eu vou colocar lá também. E os links para vocês poderem verificar as informações e também os editais, caso vocês quiserem se candidatar ou ver mais informações sobre a bolsa, de fontes oficiais. Então, a primeira bolsa é a bolsa do governo russo. Ela é uma bolsa muito famosa entre os estudantes de relações internacionais e medicina. Tem bastante estudante de medicina no Brasil que vai para a Rússia estudar. E, obviamente, tem outros cursos, não são só esses. Tem uma gama de cursos que eles oferecem. Eu acredito que seja limitado, não seja para todos os cursos, mas tem bastante cursos que eles oferecem. Essa bolsa é uma bolsa que te oferece, além dos estudos pagos, eles te oferecem também uma ajuda de custo por mês, que é entre $22 e $25, além do dormitório. Só que o dormitório, isso depende da instituição. Algumas instituições talvez não ofereçam dormitório. Se a instituição oferece dormitório, você vai ganhar um auxílio para o dormitório também. Essa ajuda mensal que essa bolsa dá é o suficiente para viver na Rússia? Não é. Primeiro que você vai ter que pagar a passagem, eles não oferecem a passagem. Você vai ter que gastar com gastos adicionais mensais na Rússia. $22 a $25 por mês não é o suficiente. Você vai precisar gastar do seu bolso entre $200 e $250. Isso pode variar de cidade para cidade e eu também não tenho como confirmar aqui o valor certo, mas eu acredito que esteja mais ou menos nessa faixa etária. Vocês vão ter as fontes para verificar as informações e tal, mas o importante saber é que vocês vão ter que gastar algo do seu bolso para se manter lá. Com relação ao trabalho, eu acredito que pode trabalhar, desde que você tenha permissão da universidade ou do governo. Só que assim, se você não falou russo, você vai para lá fazer um ano de russo e depois começar a sua graduação. Antes de começar os estudos, se você não fala russo, eu acredito que seja um pouco difícil de arrumar trabalho. Mas eu também não tenho como dar muita informação sobre isso, porque eu não conheço direito, eu não sei muito bem como funciona na questão do trabalho. Mas é isso que vocês têm que ter em mente. Vocês vão ter que... A bolsa ela não é uma full ride. A bolsa não vai te dar tudo que você precisa. Ela vai te dar uma ajuda de custo. A segunda bolsa que eu selecionei é a bolsa do governo chinês. Ela é uma das bolsas mais robustas que tem. Ela é uma bolsa muito boa. É uma das melhores com relação a governos estrangeiros. Eu só não foquei mais porque eu já tinha ofertas melhores de universidades
americanas que eu queria estudar, que a minha preferência foi para universidades americanas, mas essa é uma bolsa muito boa que eu utilizaria como uma opção caso eu não conseguisse nenhuma bolsa em nenhuma universidade americana. Porque o único defeito para mim é assim, eu queria estudar em inglês, essa bolsa requer que você vá para a China, estude um ano em mandarim e comece sua graduação em mandarim, você não pode fazer o curso em inglês. A dificuldade dessa bolsa na questão de candidatura é que é um pouco confuso, porque é muita informação que tem relacionada a essa bolsa. Até em inglês, se você procurar, você vai achar muita coisa. Mas é uma bolsa que ela é bem completa. Você ganha passagem, no caso dos estudantes brasileiros, porque em alguns países acredito que os estudantes não ganham passagem. No Brasil eu acredito que sim, porque isso vai de acordo bilateral entre Brasil e China. O dormitório, os estudos, e além disso uma ajuda de custo mensal, que é equivalente a R$ 1.800, que segundo os meus amigos chineses que estudam comigo aqui, eles falaram que é mais do que o suficiente só para alimentação, porque outros gastos você não vai gastar com dormitório, com seguro-saúde, com passagem. Então é um dinheiro mais do que suficiente para sobreviver por mês na China, segundo os meus colegas. Obviamente isso pode variar de cidade para cidade. Então, assim, é uma bolsa muito boa. O que eu falei, mas é um pouco confuso quando você for procurar informações relacionadas a essa bolsa, porque tem a bolsa do governo chinês e tem a bolsa de governos locais da China, de regiões diferentes da China. Essa bolsa é uma diferente candidatura, você tem que fazer uma candidatura através de um processo diferente, e a bolsa lá não é tão boa quanto essa outra bolsa do governo chinês. Essa bolsa de governos locais, regionais, ela não dá essa ajuda de custo de R$ 1.800 por mês, mas ela te oferece dormitório, se não me engano, e outras coisas, mas não essa ajuda de custo em dinheiro. E tem uma outra bolsa também, que é da China também, que é a Confucius Institute Scholarship. É uma bolsa de um instituto na China. Ela é tão boa quanto a bolsa do governo chinês, só que a única diferença é que ela é um pouquinho mais competitiva na parte acadêmica. É um pouco mais difícil de conseguir essa bolsa, mas ela é tão boa quanto a bolsa do governo chinês e ela também é uma opção. Então, resumindo, você não vai gastar nada do seu bolso se você ganhar essa bolsa. Mas você vai ter que fazer em mandarim. Você vai estudar em mandarim por um ano. Mesmo se você não fala nada de mandarim, você vai poder se candidatar para essa bolsa. E após, você vai direto começar o seu curso em mandarim. A terceira bolsa que eu selecionei é a bolsa do governo húngaro. Essa bolsa ela é uma bolsa muito boa também em termos de ajuda, mas ela é uma bolsa muito organizada. Assim, se você for ver o edital, é em inglês, você vai ter que ter uma noção de inglês para ver o edital. Ela é uma bolsa bem organizada, assim, tá bem claro os requisitos, a forma de candidatura ela é muito fácil, é online a candidatura, então é bem fácil. Na questão da China, por exemplo, da bolsa do governo chinês e do russo, você tem que mandar através da embaixada na primeira etapa, e na segunda etapa acredito que eles mandem para a Rússia, no caso da bolsa do governo russo, e para a China, no caso da bolsa do governo chinês. Então, essas outras bolsas que eu citei, elas têm mais etapas. Essa bolsa do governo húngaro, eu acredito que tem a etapa, obviamente, você vai ter que mandar a documentação, mas a primeira etapa ela é online. Então, essa bolsa do governo húngaro, ela te dá, além dos estudos, o dormitório e uma ajuda mensal de 122 euros. O dormitório, ela não oferece a passagem, mas ela não oferece a passagem, mas ela oferece essas outras coisas, o dormitório, os estudos e essa ajuda de custo por mês. O seguro-saúde também, obviamente, eles oferecem. Essa ajuda por mês, ela é o suficiente? Ela não é suficiente, você vai ter que tirar do seu bolso também para poder cobrir o que essa ajuda de custo não vai cobrir com relação à alimentação e outros gastos. Eu acredito que você vai precisar mais ou menos em torno de uns 300 euros, mas eu não tenho como confirmar isso também, vocês têm que checar essa informação caso vocês tiverem interesse nessa bolsa. Então, você vai ter que gastar mais ou menos isso. Com relação ao trabalho, eu acredito que você possa trabalhar lá também, mas a questão do idioma também, você não precisa do húngaro para ir para lá estudar, porque eles vão te oferecer o curso de 1 ano na língua local. Agora, se o trabalho é permitido, você tem a chance de poder tentar arrumar trabalho lá, a questão é, se você não fala o idioma, eu acredito que seja bem difícil de arrumar trabalho, então você não pode contar com isso. Então, você vai precisar de mais ou menos uns 300 euros por mês para se manter lá.
A quarta bolsa que eu selecionei é a bolsa do governo romeno. Ela não é tão boa quanto a bolsa dos outros governos que eu acabei de citar, mas ela é uma bolsa bem fácil de se candidatar. Então, ela segue a mesma linha. Você vai ter que estudar romeno, ir para a Romênia, estudar romeno por um ano e depois começar a fazer o teu curso em romeno. A bolsa do governo húngaro, eu acho que eles até oferecem algumas opções em inglês, para você estudar em inglês o curso da graduação, mas você vai precisar fazer o húngaro um ano, de qualquer jeito. Mas eu acredito que eles oferecem também algumas opções em inglês, diferente da bolsa do governo russo e do governo chinês. A do russo, talvez, eles tenham algumas opções em inglês, eu não lembro se eles mudaram, mas a do governo húngaro, por exemplo, eu acredito que tem opções em inglês. A do romeno não vai ter. A do romeno você vai lá, estuda um ano de romeno e depois começa o curso na língua local. Além do dormitório e dos estudos, eles vão te dar uma ajuda mensal de 65 euros. É o suficiente? Não, você vai ter que gastar do seu bolso para cobrir o resto. Mesmo se você pode trabalhar no país, você vai ter que falar a língua local para poder conseguir arrumar um trabalho fácil. Se você não fala a língua local, acredito que seja bem difícil. Quanto você vai precisar além da ajuda de custo? Quando eu liguei para a embaixada, na época que eu estava procurando bolsa, eles me falaram, você vai precisar em torno de 400, 450 euros, além da ajuda de custo. O que os meus amigos romenos aqui que eu conheço, que estudam em outras universidades americanas aqui, ou até na minha universidade, eles falaram assim, cara, se você vai ganhar o dormitório e mais 65 euros de ajuda de custo, você não vai precisar de 400, 450 euros para sobreviver na Romênia, porque é um país barato, não é um país caro na Europa, então eu acredito que você não vai precisar de 400, 450 euros. Eu acredito que você vai precisar de bem menos. Foi isso que eles me falaram, então vocês têm que também ir atrás de informações com relação a isso, caso vocês tiverem interesse. A quinta bolsa é a bolsa do governo sul-coreano. Ela é um pouquinho mais competitiva na parte acadêmica do que as outras. Eles dão um pouquinho mais de atenção em relação a histórico escolar e etc. Eles preferem o SAT também. Eu não lembro se o SAT ele é requisitado ou não. Eu acredito que ele não seja requisito para se candidatar para a bolsa, mas se você tiver o SAT, eles vão te dar uma preferência. Para as outras bolsas eu acredito que também, o TOEFL SAT sempre vai fazer diferença. Mas no caso da Coreia do Sul, acho que pesa um pouquinho mais, porque eles têm um SAT lá também. Então, eu acredito que se você tem um SAT, você tem uma chance boa. E eles vão também dar uma olhada no seu histórico do ensino médio. As outras bolsas também fazem isso, só que essa bolsa eu acredito que eles dão um pouquinho mais de atenção. Ela é uma bolsa completa também. Segue a mesma linha, você vai estudar coreano lá por um ano e meio, e depois vai seguir o seu curso de graduação. Em coreano, a princípio, eu acredito que tenha opções em inglês também. É similar com a bolsa do governo húngaro. Eu acredito que essas duas bolsas têm algumas opções em inglês, se não várias opções em inglês, vocês têm que dar uma olhada também. Então, a bolsa do governo sul-coreano, além dos estudos, você ganha o dormitório, um auxílio para o dormitório. A passagem, ela é dada pelo governo também. Seguro-saúde, obviamente, e também uma ajuda mensal de mais ou menos uns R$3.400. Esse valor eu acredito que seja mais do que suficiente para viver só para alimentação na Coreia do Sul. Isso varia de cidade para cidade, mas eu acredito que no geral seja o suficiente. Então você não vai precisar gastar nada do seu bolso para fazer a candidatura, caso você ganhe essa bolsa, para viver na Coreia com essa bolsa. A outra bolsa que eu selecionei é uma bolsa do governo japonês. Essa bolsa, eu acredito que muita gente não vai conseguir se qualificar nem para se candidatar para essa bolsa, porque eles exigem uma prova. Você vai ter que fazer uma prova na embaixada ou no consulado japonês. E essa prova ela é em inglês, ela é uma prova de inglês, matemática e japonês. Eles pedem que os candidatos já tenham um bom desempenho em japonês. Eles não pedem que você que fale fluente em japonês, mas eles querem um bom desempenho já na língua local, já nessa prova que você faz antes de ir para as outras etapas do processo de bolsa. Então, eles querem isso antes para poder já qualificar os candidatos. Você também precisa ter uma idade mínima de 22 anos para poder tentar essa bolsa. Então, não vou dar muita informação sobre ela, porque muita gente não vai se qualificar. Vou deixar detalhes na descrição também, caso você tiver interesse. Mas é uma bolsa bem completa, eles dão basicamente tudo e uma ajuda de custo bem alta.
A última bolsa que eu selecionei foi a bolsa do governo turco. A Turquia ela tem um sistema de bolsa bem robusto para estudante internacional. O governo turco em si, eles investem bastante nisso. Essa bolsa, a única dificuldade é que eles exigem o SAT e o TOEFL. Então, se você não tem o SAT nem o TOEFL, você não pode nem se candidatar para essa bolsa. Então, essa é a única diferença. Mas, obviamente, eu vou fazer mais vídeos ensinando primeiro como eu aprendi o inglês sozinho, para que vocês possam ter também uma noção de como vocês podem fazer isso. Depois eu também vou fazer vídeos relacionados ao SAT, ensinando a estudar para o SAT, quais são as fontes que você pode conseguir, e para o TOEFL também. Então, caso vocês seguirem os meus vídeos e irem atrás dessas provas, vocês vão conseguir aplicar para essa bolsa do governo turco. Ela é uma bolsa muito boa, ela dá, além dos estudos, a bolsa ela vai te dar o dormitório, as passagens, seguro-saúde e uma ajuda mensal de R$625, que eu acredito que na moeda local seja o suficiente para alimentação, só para alimentação durante o mês. E eu acredito que, além disso, eles dão mais benefícios, porque o governo russo eles têm um sistema bem incorporado de bolsa, não só para a graduação, para outros níveis também. Então, eu acredito que você ganhe mais benefícios do que esses que eu tô falando aqui, do que você vai ver na descrição da bolsa. Então, assim, no geral foi isso. Eu não coloquei outras bolsas de outros governos, porque tem um pouco, eu acredito que tenha mais bolsas. Por exemplo, a bolsa do governo holandês, eles te dão parte dos estudos, ou seja, você vai ter que, além de pagar parte dos estudos, você vai ter que arcar com seus custos. E muita gente pode estar pensando, e outras bolsas de outros governos europeus, como, sei lá, Alemanha, França, e o estudo é grátis na Noruega, na Finlândia, por que tu não falou disso? Eu vou falar um pouco mais no próximo vídeo sobre as instituições, de como conseguir as bolsas diretamente nas instituições e por que eu foquei nas instituições americanas, por que eu não foquei nas europeias, e com relação aos estudos nesses países onde o estudo é grátis. Basicamente, esses países onde o estudo é grátis, você vai ter que estudar na língua local. Se você não fala língua local, você não vai conseguir fazer a graduação. Tem algumas opções em inglês, mas normalmente quando a opção é em inglês, você vai ter que pagar algo. E também com ajuda de custo. Esses países, porque o estudo já é grátis, eles tendem a não oferecer suporte com ajuda de custo. Eles não vão te ajudar a viver no país. Você vai ter que arrumar um jeito de viver no país. Mas se você já fala língua local, obviamente vale a pena tentar essas bolsas também, nesses países. Mas eu não vou falar sobre isso aqui porque elas não são tão simples, elas não são tão fáceis, porque não é uma bolsa normalmente oferecida pelo governo. Na verdade, nem é bolsa. Se o estudo no país é grátis, eles não é uma bolsa que você vai ganhar. Você vai lá, vai estudar, mas você vai ter que sobreviver no país. Então, assim, eu vou fazer um outro vídeo sobre as bolsas diretamente nas instituições. Eu vou focar nas instituições americanas, que tendem a dar uma bolsa mais completa com relação a isso, e os diferentes tipos de candidatura que você vai conseguir fazer, do application process nas universidades americanas, e como isso pode te ajudar a conseguir bolsas em universidades em outros países também. Então, no geral é isso. Eu citei essas 7 bolsas onde elas são mais incorporadas e mais diretas de se candidatar, e são para graduação. Você vai achar muita coisa por aí que não é relacionada à graduação, mas vai ter muita gente falando, a bolsa a Fulbright, bolsa americana, a bolsa do governo britânico. Não tem para graduação. Você vai aplicar, tem que ser para mestrado. Então é isso. Eu vou fazer mais vídeos. O próximo acredito que seja sobre as instituições, como conseguir bolsa diretamente nas instituições.